para você que está comigo aqui hoje no nosso 14º encontro do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente quase lá no finalzinho. Uma história hoje muito densa, uma história cheia de anotações que eu fiz, porque realmente existem aqui muitas partes que a gente precisa trabalhar e que existem estágios dos quais a gente vai falar. E olha só, você que vai chegando aí, é muito bacana a gente entender o quanto que um conto que a Clarissa fala pra gente que foi modificado de geração em geração e em muitos países contado de forma diferente. É o conto da donzela sem mãos. Então nós vamos estar falando aí em alguns momentos que nós nos vimos ou que nós passamos por mutilação nas nossas vidas e que aí então a gente passa por pactos. Então o primeiro estágio desse nosso capítulo é justamente falar sobre esse pacto com um pacto que a gente faz de forma muito inocente, sem conhecimento. Bom dia para você que está chegando agora, que felicidade ter você comigo. Fica até o final e aperta esse aviãozinho que está aí, convida as amigas. Se você lembrar de alguém que você sabe que seria sim útil esse diálogo interno, essa conversa, essa análise, compartilhe esse vídeo. E a gente continua falando desses estágios. Então a primeira coisa que às vezes a gente faz na vida da gente é um pacto sem ter um conhecimento adequado. Às vezes de forma muito inocente a gente nem vê o que está oferecendo. E aí vem alguém e conta uma história pra gente. E a gente acaba sendo seduzido por essa história. O segundo estágio então vem essa mutilação, onde a gente perde partes da nossa vida. A gente perde partes da nossa psique, a gente se entrega e às vezes a gente vai conviver com essa perda até que a gente se encontre novamente e se veja inteiro. E aí então tem um terceiro estágio que a gente vai, através desse conto, perceber aqui, que é a importância da nossa perambulação. O que é essa perambulação no mundo? É o processo nosso de autoconhecimento. Então essa perambulação vai nos chamar aqui hoje, pra gente que já passou por todos os outros contos, aonde a gente precisou de coragem, né, da La Loba lá no Barba Azul, para não deixar que esse predador tome conta da nossa mente. A gente precisou da fé, a gente precisou de paciência lá no Urso da Meia-Lua, de fé do Patinho Feio para caminhar, para descobrir, e essa coragem para a gente então se olhar e se ver em meio a essa perambulação. Então esse estágio de perambulação, para você que leu esse capítulo, é muito importante. Se você não leu, vale a pena ler e reler para que você possa entender. Eu anotei aqui, gente, muitos símbolos nesse nosso conto e todos os aspectos muito importantes para a nossa psique. Então, seja bem-vinda, Isabel, bom dia. E o nosso quarto estágio que tem aqui, vamos lá, é encontrando amor pelo mundo. Então é muito bonita essa forma como a Clarissa, ela faz a construção desse conto e dessa história. E ela nos ajuda a entender que em alguns momentos da nossa vida, diante dessa nossa inocência, nós vamos perder coisas, mas também vamos ganhar coisas. Então, como é que é esse conto? Deixa eu ver se eu não esqueço parte alguma. Então, ai meu Deus, é um conto denso. Então, me ajuda, você que tá aí e que leu, me ajuda aqui, né? Se eu esquecer de alguma parte, mas vamos lá, vamos tentar colocar tudo bonitinho. Tinha um moleiro que estava trabalhando na sua horta ali, na sua fazenda. E ele trabalhando, e de repente aparece alguém para ele e diz para ele que ele não precisava fazer todo aquele esforço, que ele tinha o poder de dar para esse senhor
toda a riqueza do mundo se ele entregasse o que estava atrás da casa dele. E esse moleiro, né, inocentemente, distraído, desapercebido, mais do que depressa pensou nessa riqueza toda que ele podia ter e no cansaço que ele estava, ou seja, essa vida difícil. E ele disse, não, claro, pode pegar o que você tá lá, né, porque eu só tenho uma macieira atrás da minha casa, então ela é sua. E aí ele nem se atentou, nem foi olhar para o que realmente estava atrás da casa dele, que não era só a macieira. Então sempre tem algum ponto por trás de outro ponto, que é uma coisa que vem chamar a nossa atenção aqui. E aí ele foi todo feliz contar para a esposa dele que ele tinha então ganhado a riqueza. E aí a mulher dele começou a perceber que surgiram anéis, tudo ficou bonito. E ela disse assim, como assim? Ele disse, não, apareceu um senhor de capa preta para mim e disse que a gente estava sendo presenteado, que a única coisa que ele queria naquele momento era o que estava atrás da nossa casa. E eu disse, é só a macieira mesmo. Então eu entreguei isso que estava atrás da casa para ele. E a mulher disse, marido, como você foi distraído, como você não percebeu que a nossa filha estava varrendo atrás da nossa casa há pouco tempo. Então não era só a macieira que estava lá, a nossa filha também estava, e naquele momento ele tinha entregue ao diabo, que era o homem da capa preta, a própria filha. E aí então eles ficaram apreensivos e ficaram lá aguardando, e ricos que estavam. Chegou um determinado tempo que a menina tinha crescido, então o diabo aparece, mas aí o que ela faz? Ela faz um círculo de giz em volta dela, e aí o diabo não pode se apresentar, não pode se aproximar dela, e aí ele fica furioso, e aí cada fúria dele atira uma chama de fogo na floresta, mas mesmo assim ela é relutante, e ela diz que ele não vai se aproximar dela. E aí o diabo diz, então você não vai comer e não vai tomar banho. E ali ela fica dentro daquele círculo de giz, e ali ela começa a passar as provações da vida dela, que ela vai ficando suja, as unhas vão crescendo, ficando negras, ela vai ficando parecida com um animal. Ela vai tendo contato com todo o lado primitivo e selvagem dela dentro daquela risca de giz, que era a proteção dela. E aí na hora que o diabo tenta se apossar dela, ela começa a chorar, e aquele choro dela começa a lavar todas as partes do corpo dela, e novamente o diabo não consegue tocar essa donzela. E aí então esse diabo enfurecido diz assim para o pai e para a mãe dessa donzela, você vai ter que cortar as mãos dela, da sua filha, porque se você não fizer isso, eu vou atear fogo e vou destruir tudo que existe aqui e nessa floresta. E os pais, na verdade, o pai desesperado, ele pensa, mas ele cede ao pedido do diabo. E ele pede desculpas para a filha, mas ele vai lá e corta as mãos dessa filha. E essa filha fica ali, né? E ela vai passando o tempo e aquilo tudo vai ficando esperando que aconteça algo, e de repente o diabo chega todo achando que vai ter um determinado poder sobre ela, e nada disso. Pasmem. Mas ela começa a chorar de novo, e aquele choro lava toda a parte da mão que ficou preta, e o diabo não consegue de novo, gente. E aí então, esse momento ele fica esbravejando, mas toda tentativa é frustrada, e aí ele vai embora, porque esse choro dela realmente não permitiu que ele se aproximasse. E aí o pai dessa donzela oferece todo o reino de riqueza para ela, para que ela ficasse ali, tranquila, sendo cuidada, já que o diabo tinha ido embora. E a donzela diz não, e começa a perambular pela floresta.
nessa perambulação, ela passa por várias provações. Ela encontra em um determinado momento um espírito branco na floresta que ajuda essa menina. E aí então esse espírito branco também tem um papel de proteger essa menina. E no momento existe um encontro, né? A menina, o espírito branco, chega um outro rei que estava ali por perto, e esse rei, ele olha para aquela menina e diz assim: quem é você? Você é um espírito ou você é desse mundo? Você é o quê? E ela diz: eu já fui do mundo, mas eu não sou deste mundo. E naquele momento o rei arregalou os olhos e disse assim: peraí, esse espírito branco protegendo essa menina. E no momento em que o rei chegou, ele pôde observar que uma árvore descia uma pera na boca dessa donzela, porque ela não tinha mãos para comer. E ela estava ali toda selvagem, parecendo um animal, né? Parecendo uma andarilha. Ela estava totalmente entregue, precisando de ser alimentada. E nesse momento essa árvore desceu e o rei disse assim: opa, tem alguma coisa de especial nessa donzela, nessa mulher. Tem um espírito branco cuidando, tem um jardineiro próximo ali, o jardineiro observava tudo. E aí o rei falou assim: eu quero essa mulher para mim. E o mago que ali se juntou disse: meu rei, tem algo realmente de especial. Ou seja, todo esse conjunto de figuras ali que se encontraram naquele jardim, naquele momento, concordaram, e então essa donzela foi levada em casamento com o rei e tornou-se uma rainha. Então, é uma história muito densa, porque nesse momento todo, o rei, esse rei, ele pede que seja construída mãos de prata para essa donzela, já que ela, né, tinha tido uma árvore que tinha se aproximado dela e que tinha lá um espírito branco protegendo ela, então ela devia ser algo muito especial. E aí então ele se casa com ela e ela tem essas mãos de prata. Porém, como todo mundo sai um dia à guerra, à batalha, o rei é convidado a guerrear pelo seu reino e vai. E aí então fica a sua rainha com a sua mãe, e ele não sabia, mas tinha deixado um filho na barriga da rainha. E aí a rainha avisa através de um mensageiro ao filho que estava na guerra que a sua esposa teria um filho. Porém, esse mensageiro, ele sente um sono profundo no meio da viagem, deita, dorme. E quem se apodera desse momento? O diabo. O diabo vai lá e muda toda a história que está no bilhete e coloca que a esposa do rei tinha tido um filho, mas que era metade cachorro. O rei fala: meu Deus, o que é isso, né? Primeiro, a minha mulher está sem mão, uma árvore vai lá e alimenta ela, agora ela tem um filho metade cachorro. Mas mesmo assim, ele mandou um bilhete pelo mensageiro dizendo que era para a mãe cuidar, porque ele amava muito a esposa dele. Mas aí o mensageiro de novo sente um sono profundo e o que acontece? Ele adormece. O diabo vai lá e altera toda a situação. E aí chega a seguinte mensagem: minha mãe, mata essa criança. E a mãe fala assim: mas não é possível que meu filho está pedindo isso. E aí ela manda um mensageiro de novo, e mensagem vai, mensagem vem, geralmente as mensagens todas distorcidas. E eu sei que no final a rainha decide o seguinte: eu vou matar uma corça e vou retirar os olhos e vou retirar a língua, que meu filho havia pedido como prova da morte dessa criatura, e vou provar para ele que eu fiz, mas eu vou mandar embora para um reino distante a esposa dele com meu neto. E assim ela fez para proteger a rainha. Então, nesse momento, a rainha maior protegeu a outra rainha. E aí, então, a importância aí dessas duas mulheres, né? Um feminino protegendo o outro. E aí, o que acontece? Acontece que o rei volta. E no que ele volta, ele se dá conta que a rainha não tá mais lá, conversa com a mãe, e tudo
todo esse mal entendido se desfaz e eles chegam à conclusão de que então nada tinha sentido, né? O rei não tinha mais sentido de viver sem a esposa e o filho, e ele sai, ele nesse momento decide perambular por essa floresta selvagem à procura de sua amada. E ele encontra essa amada. E aí então, no momento em que ele encontra a amada dele, ele encontra o filho dele, eles se tornam o noivo e a noiva selvagem. E eles casam novamente, reatam e reforçam essa união e são felizes para sempre, como em muitos contos de fada. Então esse é um conto que depois de tantas coisas difíceis e mutilação e perambulação e mentiras e trocas de mensagem, as coisas fluem e se tem um final feliz. O que isso quer dizer pra gente? Eu vou tentar aqui, com todas as anotações que eu fiz, dizer pra você a percepção que eu tive. E eu não sei se eu vou conseguir tudo nesse vídeo, e eu prometo que se eu não conseguir, eu vou estar deixando nos stories, ou eu vou estar deixando em outro vídeo, algumas percepções que foram caindo. E eu também quero dizer para você que se você tiver novas percepções que foram sim clicadas, insights, ideias das quais não foram faladas nos vídeos que eu deixei, é muito importante que você faça parte desse estudo e que você deixe aqui escrito para mim. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu te convido é: anota aqui e deixa aqui para mim alguma percepção, algum insight que você teve. Compartilha com pelo menos 5 mulheres que você sabe que precisam, sim, sair desse estágio de inanição, que precisam de transformação na sua vida e que precisam passar por essa fase aí toda de fortalecimento da alma, de fortalecimento da mulher selvagem, mulheres que foram muitas vezes mutiladas. A primeira coisa que a gente vai chamar a atenção aqui é para o primeiro estágio, que é um pacto sem conhecimento. Quantas vezes nós, mulheres, fazemos um pacto de silêncio na nossa vida? Sabe quando a gente olha uma determinada situação, isso me lembra muito, eu sou filha caçula, então a gente via o pai ou a mãe bravo com os irmãos mais velhos e até castigando, ou até assim algumas brigas, e a gente olhava para aquilo. E aí eu pensava assim, eu é que não quero passar por aquilo. Eu quero o amor da minha mãe, eu vou ficar aqui bem caladinha, vou ficar quietinha e não vou fazer nada que eles não gostem. Então, por muito tempo, eu fiz um pacto de silêncio, de que eu seria uma filha perfeita. O pacto de silêncio, o pacto de perfeição, são pactos que muitas vezes mutilam a pessoa, mutilam a mulher. E por que a gente faz esse pacto? Porque a gente quer ser aceita, a gente quer algum tipo de riqueza. O rei, que foi um homem inocente, muitas vezes é o nosso ego tomado pela perfeição, tomado pela busca dessa riqueza, que pode ser qualquer coisa. O que esse rei, pai dessa donzela, queria na hora que ele entregou ela? Queria ser rico. Queria conhecimento, queria estrutura, queria conforto, queria segurança para a própria casa. E muitas vezes o nosso ego tomado dessa estrutura de segurança, ele é objetivo e ele faz escolhas por nós que nos sacrificam, que sacrifica a nossa mulher selvagem, que sacrifica os nossos desejos, que sacrifica aquilo que a gente é. E em prol de atender essa demanda, qual seria, no caso, a minha riqueza de filha? Eu queria ser amada pelo meu pai e pela minha mãe. Então eu tinha que ser aquilo que eles desejavam que eu fosse. Eu não podia reclamar, eu não podia pedir, então eu ficava calada e eu era a filha que fazia e que se resolvia, até de forma muito sozinha. Então eu ia resolver os meus problemas, fazer tudo sozinha, resolver. E isso muitas vezes me custou partes da minha psique. Me custou partes da minha vida, porque eu cresci calada, fazendo esse pacto e muitas vezes sem orientação. Eu não queria perguntar para eles, eu não queria argumentar, eu não queria que as minhas irmãs não gostassem de mim, que eles não gostassem de mim, então eu não queria incomodar.
e como eu tinha a sensação de que meu pai precisava de ajuda, então eu tinha que ser uma mulher praticamente tão guerreira, quase homem. Então eu tinha que ser, né, a quarta filha que viveu como se fosse um menino, né, dando conta de si e muitas vezes mutilando esse feminino e provando que podia e provando que dava conta e de forma muito objetiva e racional, fazendo ali tudo certinho e provando e mostrando que sendo assim, então seria amada. E quando que a gente entende que isso não está muito certo? Quando tudo está muito certo e organizado na vida da gente, só que a gente está sem força por dentro. Então a gente percebe que foi mutilada, né? A gente conquistou todos os troféus, os diplomas estão todos na parede, mas a gente não está muito bem, a gente não se sente a gente mesma e às vezes a gente nem está tão feliz e a gente precisa o quê? Sair daquele lugar. Então, essa mutilação é a perda da sua essência, é a perda daquilo que você nasceu para ser, porque então você fez um pacto de que seria perfeita, de que não desagradaria, de que seria a boa menina e de que você faria tudo que o outro espera e tudo que o outro quer. Só que não, né? E aí você sai para perambular então nesse estágio de individuação feminina, de busca da mulher selvagem, nessa floresta que é cheia de encontros, que é cheia de significados e que é cheia de desafios também. Em momentos onde você perde a limpeza do seu corpo e da sua alma, você se suja, você se vê com o cabelo todo selvagem, desgrenhado, mas você está tendo exatamente um encontro com o seu primitivo, um encontro com você. E essa perambulação é a busca da saúde, de fazer o seu caminho. Então, em muitos momentos você vai se ver perdida. E existe um autor, né, que ele diz o seguinte: estar perdido em alguns momentos. Em alguns momentos, não é pra gente viver perdido. A gente tem que ter muito cuidado, né, gente, como a gente usa cada contexto. E aí ele diz assim, são duas frases muito poderosas. E ele diz: em alguns momentos da nossa vida, estar perdido é um privilégio, porque aí sim a gente pode se encontrar. O grande perigo da nossa vida é nós termos muitas certezas, porque as certezas nos traz ali segurança, porém ali a gente se agarra e ali a gente fica. Isso é coisa do ego. E às vezes a gente precisa sim do ego, claro, né? Em muitos momentos da minha vida, por ter sido objetiva, racional, né? Por ter calculado, por ter planejado, eu consegui sim alcançar muitos objetivos. Esse lado meu administrador, ou o lado que você tem mais objetivo, pode te ajudar em muitos aspectos, com certeza ele existe, ele tá aí. Porém, é muito importante que você encontre aí esse noivo selvagem, esse aspecto selvagem na sua vida, que são aspectos da sua natureza e que gritam dentro de você. Então, existe sim, né, um pai inocente que muitas vezes é o nosso ego, que quer as coisas todas certinhas. Mas aí, em determinado momento da nossa vida, a gente fala assim: oi, essa não sou eu estou sem mãos. E é interessante porque que a Clarissa, nesse conto, escolhe esse conto, porque estar sem mãos, né? O que as mãos trazem para nós? O autocuidado, né? É com as mãos que a gente se alimenta, que a gente leva a comida na boca, que a gente se lava, que a gente toca. É muitas vezes pelas mãos que nós conhecemos o mundo. E aí então ela diz o seguinte: eu vou tirar suas mãos para que você possa usar os outros sentidos, para que você possa ter contato com o mundo através de um outro olhar, uma outra percepção. O tanto que é importante para nós treinarmos o quê? As nossas várias perspectivas, treinar os nossos olhares, treinar as nossas outras funções e não sermos apenas racional e não sermos apenas primitivo,
mas a gente se encontrar de várias formas. E aí, nesse momento, é muito importante o encontro de amor que existe lá na floresta, onde vários personagens se encontram, todos os personagens da nossa psique. Vamos lá, o espírito branco que protege a donzela. Bom, a donzela, nesse caso, é a nossa própria resistência da mente. É essa natureza selvática, é essa essência terra da mulher, aonde a semente da história vai cair, aonde o chamado vai cair para que brote ali. Então, a mulher, né, é esse ponto do feminino, é essa terra que existe dentro de nós. Então, essa donzela, né, essa virgem, espera algo que caia para crescer e gerar a vida. O espírito branco, para nós, nesse encontro, vai ser o quê? Eu fiz todas essas anotações aqui para não esquecer. É esse auxiliar sábio, né? Esse auxiliar que vem para proteger. Então, é um sopro, é a tua intuição, é aquele sentido que diz o seguinte: eu tô aqui, calma, você não tá sozinha. E é como se fosse o lado masculino da La Loba soprando ali, né, da velha sábia, uma força que você precisa deixar vir. E aí, então, naquele momento onde existe o encontro, que está ali a donzela, esse espírito branco chega, aquela pera que se debruça para alimentar essa donzela, é justamente um movimento da vida que a gente encontra o quê? A bondade que se curva como alimento. Então, tem coisas que nos alimentam pela vida sem que seja pelas nossas próprias mãos. Esse alimento chega de uma certa forma. É uma palavra, é alguém que chega, é uma música que fala com a gente, é uma poesia. Tem algumas coisas que chegam como alimento. Uma palavra num dado momento, um filme. Existem alimentos que chegam até nós que não são alimentos das nossas próprias mãos, mas da própria floresta, da própria perambulação. A partir do momento que você se predispõe a perambular, que você vai em busca de se encontrar, o universo inteiro salta com você. Isso é muito bonito, né? E aí o rei que aparece nesse momento, então a gente tem a donzela, a pereira que se debruça, que é a natureza, o espírito branco, que é esse sopro de vida, o rei, que é o homem maduro, dizendo assim: eu quero você, eu quero estar com você. Existe um homem maduro aqui dentro de você, ou seja, existe ali, né, um ânimos e uma ânima querendo se fortalecer e querendo se integrar. A mulher não é a mulher sozinha, o feminino não acontece sem o masculino. Então, aqui eu penso que é um dos encontros mais bonitos de todo o livro, de toda a história, que diz assim: o tempo inteiro masculino e feminino estão dialogando, o tempo inteiro masculino e feminino estão fazendo o quê? As pazes, uma negociação, um amparo, um enlace, um casamento. E aquilo que é ruim da psique masculina, né, como lá o predador da alma, o predador da mente, que é o diabo, nesse momento ele representa, em muitos aspectos, em muitas histórias, né, a gente acha que isso está fora, a gente acha que é algo, né, que a gente vai para o inferno, e todo esse aspecto deve ser considerado de forma simbólica, está dentro da gente. Então, esse diabo é a nossa sombra, são as nossas tentações, são os pactos ruins que nós fazemos com a gente mesmo, são pactos de facilidade, né? Que às vezes a gente quer subir rápido na vida, a gente quer conquistar coisas rápidas, a gente quer conquistar isso sem um esforço. Então, esse predador que tanto faz com que a gente esteja numa zona de conforto, com que ofereça facilidades pra gente, que são ilusões. Então, esse predador da nossa mente, ele se encontra nesse momento e aí ele é colocado para correr de novo. Então, existe uma força, né? Existe sim um poder dentro da gente.
esse mago que no momento também vai lá aconselhar o rei e junto, né, diz para o rei o seguinte: pode confiar na sua decisão. Todas essas figuras, elas fortalecem a nossa natureza primitiva. Tudo isso acontece lá na floresta selvagem e é justamente porque você saiu em perambulação que as coisas acabam acontecendo. E aí então esse encontro de masculino com feminino produz o fruto maravilhoso que é mais um filho. E não só isso, mas também a capacidade de reconhecimento, né? A rainha reconhece o próprio marido, que também saiu a perambular, porque no momento em que o rei percebeu que ele tinha perdido, né? O masculino, quando perde esse feminino, também sai a perambular. Então, para todos os homens que estão nos ouvindo, e se você conhece algum homem que está perdido, manda também esse vídeo para que ele te apoie, né? Então, é sim muito bonito e muito bacana que os nossos companheiros queiram entender essa mulher primitiva que existe dentro de nós. Gente, são muitas simbologias e se eu realmente perceber que eu não falei tudo desse conto, eu volto aqui para contar mais um pouco. E todos esses aspectos que se encontram tão dentro da gente ali. Então, a donzela, o espírito branco, o jardineiro que estava cuidando dessa psique, né? Quem que é esse jardineiro dentro da gente? É o nosso pensamento, é o nosso sentimento que fica rodeando ali e que em muitos momentos podam galhos que querem surgir como predador, podam o diabo, para que realmente a gente não seja tomado por maus pensamentos, tomada por tentações de facilidade, que todos os dias nós somos expostos por isso. Então, o pai foi exposto a uma tentação, a donzela é tentada, né? Fica aqui no castelo, fica aqui no seu conforto, você tá sem mãos, você já tá mutilada, então não vai. Você não tá vendo que você não dá conta? E ela diz: não, eu quero perambular. Eu quero uma vida selvagem, eu quero ser quem eu sou. E ela não aceita ficar ali. Bom dia, Marcela, você que tá chegando agora. Eu já falei aqui meia hora, tô tomando a minha água, seja muito bem-vinda. Não sei se vocês perceberam, mas eu já estou também mais vibrante. Resolvi lançar a mão aqui dos meus vermelhos, justamente para mostrar o seguinte, né? Todos esses contos vão conversando com a gente e eles devem sim trazer transformação, trazer motivação e energia para a nossa vida. É claro que o batom vermelho, o sapatinho vermelho, eu já também fiz sapatinho vermelho, olha só, gente. Pois é apenas um dos aspectos simbólicos da nossa vida, é só uma forma de eu chamar a sua atenção e dizer para você que vão existir símbolos na sua vida, mas que é um ciclo constante, onde vai existir choro, vai existir a presença desse diabo tentando você, que são esses pensamentos negativos, esses pensamentos predadores que fazem com que você muitas vezes faça pactos que mutilam você. Então, em prol da sua segurança financeira, em prol da sua carreira, em prol dos seus filhos, você se mutila. Você faz escolhas das quais, às vezes, você lá na frente vai culpar o outro. Mas responsável é você, que não teve essa coragem de deixar esse conforto e mesmo sem mãos, mutilada muitas vezes pelas suas histórias, pelos pactos de silêncio, de perfeição, de submissão, né? Pelo pacto de ser aceita, de não ser rejeitada, achando que fosse ser mais amada, achando que fosse ganhar o amor dos pais. E olha só, dos pais, do marido, dos filhos, seja lá o que for, gente. Que a gente entenda que as pessoas que vão nos amar de forma verdadeira, vai ser uma escolha delas nos amar. O amor verdadeiro é aquele que não precisa de prova. Ele pode até ter prova, mas ele não precisa de prova.
A pessoa que vai te amar, ela vai te amar como você é. Ela vai te amar com você, com os cabelos, como você tiver, com a tua pele, como você tiver, inclusive se tiver faltando as mãos. E essa pessoa, por te amar, vai às vezes, e muitas vezes, até te completar, como o rei completou, né? O rei mandou fazer as mãos de prata para essa princesa. Então não se preocupe tanto em ter um rosto perfeito, em ser uma pessoa perfeita, um cabelo, um corpo perfeito. É bonito isso? É lindo, é gostoso a gente se ver bonita, claro. Aqui ninguém tá falando para você abandonar o autocuidado, para você não vestir uma roupa bonita, para você não se cuidar para o outro e para você não buscar ser melhor. Aqui ninguém tá falando isso. Aqui eu tô dizendo para você não se mutilar fazendo isso, para você não se aprisionar em determinados conceitos de perfeição. Principalmente nós, eu estou dizendo nós brasileiras, que somos muito apegadas ao corpo, muito apegadas à estética e muitas vezes somos escravizadas por isso, achando que em muitos momentos a gente está fazendo um bem danado. Olha, gente, e às vezes a gente faz isso muito mais para que e é muito mais para outras mulheres do que para os próprios homens, porque se você ouvir muitos homens vão dizer assim: olha, eu prefiro uma mulher divertida, com bom humor, que não seja ciumenta, que não esteja paranoia, que não brigue comigo, que seja legal, companheira. Olha, são todas características subjetivas, né? Depois eles dizem, claro que se tiver um peitão é bom, uma bunda bonita, um corpo bonito, claro que isso tudo a gente gosta e a mulher também gosta disso no homem, mas realmente, se você tiver um corpão e for bonita, mas você for mal-humorada, se você for uma chata, que não acompanha em nada, uma pessoa que se sente mal amada, que critica, que é desanimada, que é pessimista, medrosa, que não tem segurança em si, do que adianta todo esse corpo, todos esses diplomas e toda essa beleza? O que eu tô querendo dizer é que a tua alma que é importante nesse momento, tanto para você quanto para o teu companheiro. E aí, claro que isso também vale para os homens, né? E aqui eu vou ser de novo bem clara, eu não tô dizendo para você se abandonar, para você não se cuidar, não fazer atividade física, não vestir a sua roupa linda. Tô dizendo para você que isso não deve te aprisionar, que isso não deve ser o quê? O seu algoz. E que você tenha bons pensamentos consigo, né? Que você não permita que esse diabo se pactue com você e ofereça todo o conforto em troca da sua própria alma. Então, é sim um convite a você sair da sua zona de conforto. Esse conto é um conto para você que está numa zona de conforto aí, mas que está desconfortável por dentro. Você que se sente até no seu castelo protegida, para que você encontre aí na sua selva o seu primitivo, essa mulher selvagem. E a Clarissa, ela é mestra nesse momento, na hora de nos trazer todo esse conto denso, com toda essa simbologia no 14º capítulo, quase fechando tudo. Porque aí lembra que nos 13 contos que nós tivemos, né? A gente já teve coragem para cantar sobre os nossos ossos, a gente já teve fé para acreditar na gente, a gente teve paciência, né, em subir essa escalada da vida, que é quase entrar numa selva, enfrentar esse urso que está dentro da gente, enfrentar esse barba azul que está dentro da gente. Então, todos esses predadores que estão dentro da sua mente, fazer com que eles conversem, né? No momento em que eu olho cara a cara para esse urso feroz, que eu olho sim para esse cachorro perdido dentro de mim e que eu concilio masculino e feminino, eu digo, eu sou uma mulher muito melhor. Então, o convite desse conto é fazer com que você se apodere de tudo de bom que existe dentro de você. E que você, que tenha perdido partes de você, como a donzela que perdeu a mão,
ao perambular pela floresta, possa deixar que suas mãos ressurjam, assim como ressurgiu as mãos dessa donzela. E que nós possamos entender que assim como uma árvore, que a gente tem que ter coragem. Eu podei a minha moringa que eu tenho aqui em casa, eu e meu marido juntos fomos lá, podamos ela, porque ela é uma árvore que cresce mais de 10 metros, e a orientação, ela é a árvore da vida, é uma árvore que a gente usa como alimento durante as refeições. Ela é uma árvore de poder antioxidante muito altivo, e ela tem muitos nutrientes, então ela tem que ficar baixa para a gente poder pegar os galhos. Deu uma dó de podar, gente, e às vezes a gente fica com dó de podar. Mas a gente só vai perambular, só vai crescer, só vai entrar na nossa selva se a gente realmente, né, perder esse estado de segurança, e a gente, né, tem que ter coragem sim para fazer as podas da nossa vida. E aqui, quando eu, mulher, consigo ter essa força para fazer a poda na minha vida, muito provavelmente eu também vou ter força para podar os meus filhos, a minha filha. E isso é a amostra de que podando muitas vezes é que vai nascer o quê? Os galhos novos, que são lindos, 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 lindos. Isso, a natureza, ela traz pra gente muita simbologia nessa selva subterrânea, né? Então, quando a gente fala dessa iniciação, dessa entrada na selva, é a gente mergulhar na gente mesmo, é a gente se embrenhar no mais profundo do nosso ser, lá nas nossas lembranças, nas nossas histórias, nos nossos sistemas de crenças. Aqui fica uma dica para você. Quais são as suas crenças nucleares? Aquelas que realmente estão ali no seu osso. Então você acredita que você tem que ficar nesse castelo que você tá? Você acredita que é aí que você está segura? Que você tem que abrir mão de toda a sua vida natural para viver o que todo mundo acha que é perfeito, para ser a mulher perfeita, a mulher calada, a mulher que tem uma vida enquadrada na sociedade, mas que nem sempre está bem, que por dentro pode estar deprimida, ansiosa, confusa, que não dorme direito, que em muitos momentos não se encontra e não se vê no espelho, que no momento em que olha não se reconhece na sua aparência. E esse é o convite para você. Permita que o choro, que muitas vezes está calado, que é um dos pactos que nós fazemos, né? Eu não vou chorar, vou levantar minha cabeça e vou me erguer. Se quebre nesse momento, são pactos desnecessários. O seu choro, ele está aí e ele precisa ser destampado, porque em muitos momentos da tua vida ele vai lavar a tua alma. Ele é necessário, não só para o feminino, mas para o masculino. E esse choro também pode trazer uma nova mulher para você. E todas essas criaturas que estão aí nessa floresta dialogam e trazem para você sabedoria. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você aqui. Um beijo muito grande. Se fez sentido para você, eu quero desafiar você. Compartilhe com mais 5 mulheres. Leva essa mensagem para mulheres que você sabe que merecem, que precisam e que vão ver com carinho. Então eu desafio você a compartilhar. Desafio você que viu aí cada um dos contos de forma picada, que não viu todos, que você possa ver, que você possa assistir. Faça suas anotações, reveja, releia e compartilhe cada vez mais, porque quando a gente compartilha, a gente está entendendo aí que existe um ciclo no feminino e que esse sopro da mulher selvagem dentro da gente é nós, enquanto mulheres, uma nos ajudando a outra, né? Parar para tirar um print. Vamos tirar um print? Como é que faz isso, Marcela? Escreve aí para mim. Para repostar. Aparece as pessoas, como é que faz? Você consegue tirar esse print? Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Você chegou na hora do print, ó. Depois eu quero que você assista isso aqui. Coisa linda. Participa com a gente. Beijo grande. Sorri, agora é para sorrir. Vamos lá.
A Marcela tá tirando um print aí pra gente, é da tela, dá uma paradinha, né? Se posicionar para uma foto. Tô posicionando, vamos lá. Ah, obrigada. Às vezes a gente não consegue fazer isso, a gente não lembra, né? É bom a gente ter esses momentos onde aparecem aí esses espíritos femininos e dizem pra gente assim, linda, que você anote aí todas as suas características, que você se sinta linda, que você se presenteie com essa alma feminina, com essa capacidade de em alguns momentos se ver toda descabelada, selvagem, até desconfigurada, mas que depois você se torne uma mulher maravilhosa e feliz. Ó, beijo no coração de cada uma de vocês que estiveram com a gente. Lembra de assistir todo o vídeo, todos os 14 encontros que vão estar aqui no IGTV até o dia 30, depois só no canal do YouTube e do Telegram. Se você não está ainda no nosso Telegram, no link da bio tem o teste das deusas para você fazer. O curso de individuação feminina, que muitas pessoas estão me perguntando, né? Vai ter uma turma presencial? Sim, nós vamos ter uma turma pequena, com bem menos mulheres, mas o curso presencial eu não abro mão, a gente vai acontecer com todo o cuidado desse momento. E o online que a gente também está oferecendo para você. Então você pode ter sim um processo de individuação feminina individual, um processo de individuação feminina em grupo, online, você com você e presencial aqui junto com o Círculo de Mulheres. E o ano que vem a gente está lançando a terapia do feminino. Um beijo grande. Saudade também, Pati, né? Minha colega lá da faculdade, 25 anos, né? A gente que começou juntas aí há 25 anos atrás. Um beijo grande por estar aqui, minha futura vereadora aí de São João da Boa Vista, tá? Fica com Deus e enfrenta toda a selva que vocês tiverem que enfrentar com muita luz. E que nessa floresta que muitas vezes está escura na nossa vida, na sua vida, existem clareiras, sim. Existem clareiras e essa clareira é a nossa intuição, é aquilo que está sendo soprado na nossa vida. Existem pessoas que aparecem na nossa vida que nos sopram isso. E isso tudo é muito importante. Então, beijo grande para você. Obrigada por estar aqui comigo até agora. E que você receba toda a energia desse conto, de transformação, desse livro e de todo o aspecto que ainda você pode ter na sua vida pela frente.